Hello, everyone. I am Marlon Raikdal. I'm here to talk about suffering, but I'm learning English. So it's impossible for me to expose my ideas in English. I'm going to talk in Portuguese with subtitles, but I would like to say I'm sorry and I hope the next meeting I can explain my ideas in English. Eu gostaria de falar sobre a questão 964 de O Livro dos Espíritos, que tem dois impactos muito importantes na forma de interpretarmos a nossa vida e na forma como nós encaramos os sofrimentos. Allan Kardec pergunta aos espíritos: há necessidade de que Deus se ocupe de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria destes atos não são insignificantes para Ele? E a resposta que os espíritos dão: Deus tem suas leis que regulam todas as vossas ações. Se as violais, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As doenças, e muitas vezes a morte, são as consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei, como, aliás, sucede em tudo. Esta questão, para mim, é muito importante porque distancia o Espiritismo de outras interpretações religiosas que, num primeiro momento, têm uma perspectiva em um Deus punitivo que se vinga quando as pessoas não agem como ele gostaria, embora ele também não tenha deixado claro que ele gostaria. E atribuímos ao valor metafísico, a uma instância metafísica, a responsabilidade pela nossa própria vida e as consequências das nossas próprias escolhas. Nesta questão, para mim, Allan Kardec está desfazendo a ideia de punição, que é absolutamente necessária para encontrarmos a felicidade. A Terra, já mostraram os espíritos em outros textos anteriores a esse, a Terra é um mundo de provas e expiações. É um lugar onde predomina o mal. E todos nós precisamos nos haver com muitos sofrimentos. Mas a perspectiva de sofrimento traz embutida uma negação de Deus. Porque se eu estou sofrendo é porque não existe quem me cuide. Se eu estou sofrendo e se existem injustiças, então é porque não existe um controle, porque não existe uma ordem. O que a doutrina espírita vai dizer é que existe um controle, que existe uma ordem, mas acima de tudo existe um sentido para o seu sofrimento. Veja bem que todos nós aprendemos a atribuir sentido como forma de sobrevivência psíquica. Eu preciso dar um sentido para o meu trabalho, para que eu continue todos os dias trabalhando. Nem que seja a questão material, o meu sustento, o dinheiro que eu recebo. Eu dou sentido para a maternidade, o meu filho precisa de mim. Eu dou sentido para muitas pequenas coisas na minha vida. Mas muito poucos de nós
conseguimos dar sentido para o sofrimento. Porque na nossa perspectiva, se nós estamos sofrendo, é porque nós fizemos uma coisa de errada no passado e estamos pagando por isso. Estamos sofrendo como consequência do equívoco que nós fizemos. E essa é a interpretação que permeia muitas vezes a nossa leitura pelo exemplo físico para as questões morais. Quando eu estou passando mal por ter me alimentado demais, isso é uma consequência da dimensão biológica. Existe uma organização daquele sistema, existe um limite da quantidade de alimentos e quando isso ultrapassa, então eu vou ter reações negativas. Mas é o meu organismo me punindo, é o meu organismo dizendo você vai se ferrar porque você comeu demais? Ou é o meu organismo me educando? Ei, too much? Não dá mais. Você não pode comer assim, a gente vai ter que pôr para fora. A gente não vai conseguir dormir direito, porque você comeu demais. Então entenda que existe um elemento divino organizando um sistema. Não é a punição no sentido de ferrando, prejudicando, mas é aquilo que muitas vezes usa o termo punição para o que nós conseguimos ler como um processo de educação. Quando eu como demais, eu aprendo que eu deveria comer mais devagar para verificar a necessidade de me alimentar daquela forma. E se eu continuo comendo excessivamente, ou muito rápido, ou inadequado, eu vou ter um problema um tanto mais grave, talvez uma gastrite ou um refluxo, na tentativa do meu organismo dizer você precisa aprender a comer melhor. Mas se eu não ouço, eu vou tendo problemas cada vez mais graves. Não como uma punição, uma consequência de um ato que tem um sentido educativo. Quando eu digo para vocês que existe um sentido, nós estamos pensando que a doutrina espírita fala do nosso futuro mais do que do nosso passado. É uma doutrina que nos faz pensar a lei do progresso íncita em nós, a evolução como uma necessidade espiritual. Então, quando eu me alimento inadequado, o meu organismo reage a esta atitude inadequada para me ensinar algo. Transpomos agora para as questões morais. Quando eu padeço de ciúme numa relação, nós podemos dar um sentido olhando para o futuro de que eu preciso aprender que as pessoas não estão sobre o meu domínio. Quando eu vivo as aflições da ansiedade, querendo prever, querendo organizar todas as coisas, eu então tenho grandes distúrbios, por vezes na área do sono, da alimentação, da atenção, do estresse, como o organismo nos sinalizando que aquele caminho não é o melhor.
que nós precisamos relaxar, que nós precisamos entregar a vida a uma ordem superior, porque logo à frente acontecem coisas que nós não tínhamos pensado ou planejado. Quando eu vivo o drama do orgulho ferido, porque alguém me criticou, porque alguém fez uma observação que eu não gostei, nós podemos interpretar este orgulho ferido como a sinalização da nossa alma tentando nos ensinar que nós erramos, que nós somos falhos, que nós somos imperfeitos. Mas quando nós não atribuímos um sentido a estas experiências, nós simplesmente sofremos. E aquela crítica me machuca dia após dia, e eu fico pensando que o fulano não poderia ter falado isso a meu respeito. O ciumento vai ficar tentando cercar a sua relação ou tentar cercar o seu cônjuge na tentativa de mantê-lo na sua posse, aflito todos os dias com a presença de qualquer outro na sua vida. O vaidoso vai gastar todo o seu tempo tentando mostrar uma beleza, tentando provar um lugar, um valor para o mundo, quando na verdade nós poderíamos enxergar o sentido da simplicidade. Em alguma medida, se nós juntamos todas estas diferentes experiências, estas questões morais, nós vamos encontrar um sentido maior que perpassa cada uma delas. O sentido de desvalor ou de menos valor para as questões materiais. O sentido do despertamento dos nossos conteúdos essenciais. Nós aos poucos começamos a descobrir que as pessoas podem não estar sob o nosso jugo, que nós podemos errar, que nós podemos não ser tão belos quanto gostaríamos, que as coisas não estão e não precisam estar no nosso controle. E quando começamos a abrir mão destas questões materiais, nós estamos criando ensejo para o despertamento dos aspectos essenciais. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, já nos sinalizou estas questões pela via da psicologia, quando analisa a crise de meia-idade e vai mostrar pessoas que conseguiram tudo que queriam: dinheiro, fama, sucesso, poder, e mesmo assim não encontraram a felicidade. O que eu quero dizer com isso é que por diferentes caminhos, todos nós somos convidados pela reflexão, pelo pensamento filosófico ou pelo sofrimento a um processo de aprendizado. Todos nós somos convidados a uma transformação. Mas a transformação não é não ser orgulhoso. A transformação não é não ser vaidoso.
A transformação não é não ser egoísta. A transformação mais profunda que nós precisamos aprender é abrir mão da perspectiva materialista. Porque o orgulho, a inveja, a raiva e o ciúme estão fundamentados no elemento material, na perspectiva de que se todos nos aplaudirem, se formos o mais inteligente, se tivermos os maiores títulos, grande dinheiro guardado no banco, então nós seremos felizes. Os sofrimentos, eles aparecem por diferentes vias, não como uma punição pelas nossas atitudes anteriores, mas como um convite para nos mostrar que a dimensão material é incapaz de proporcionar felicidade. E com isso, eu gostaria de evidenciar, à guisa de conclusão, que quando nós atribuímos sentido aos nossos sofrimentos, eles já não ganham mais esta conotação. Quando eu vivo uma relação com um marido ou uma esposa que traz grandes dificuldades para mim, mas interpreto essas dificuldades como oportunidades de aprendizado, então aquilo já não é um problema no meu casamento. Aquilo é uma aprendizagem, é uma oportunidade de evolução. Quando meu filho morre em tenra idade, quando eu perco o meu emprego, ou quando eu sinto um vazio no meu peito, todas estas experiências perdem a conotação de problema, a conotação de sofrimento, para ganhar uma cara de elemento pedagógico, para ganhar um tom de proposta de aprendizado, para nos ensinar algo. O que eu estou te dizendo é que nós não estamos na doutrina espírita trabalhando para nos livrarmos dos nossos sofrimentos, porque por ora será impossível. Mas independente da presença dos sofrimentos, nós podemos viver um mundo maravilhoso se nós aprendermos a interpretar o sentido de cada um dos sofrimentos que a vida nos oferece. Se nós aprendermos a enxergar a presença de Deus nos convidando a um processo de transformação, nós não enxergaremos mais a dor e o constrangimento. Nós enxergaremos a oportunidade de aprendizado, de transformação e de crescimento. E nesta perspectiva, dia chegará em que nós teremos condição de agradecer pelos sofrimentos que a vida nos oportunizou, porque eles nos transformaram em pessoas melhores. O mundo maravilhoso que todos nós queremos viver, ele já é acessível a cada um de nós, porque não depende da mudança das condições externas, ele depende da nossa capacidade de atribuirmos sentido e aprendizado com as experiências que a vida nos oferece. Eu espero que contribua com a reflexão de vocês e que estimule nos dedicarmos ao estudo de O Livro dos Espíritos como uma verdadeira filosofia de vida.